Boa tarde, senhores apresentadores, criadores, expositores. Iniciando o julgamento dos machos na tarde de hoje, com o primeiro campeonato, o campeonato de bezerros jovens. Aqui 5 bons bezerros no campeonato, bezerros de muita beleza racial, animais de boa conformação de carcaça, de muito equilíbrio, aonde o bezerro classificado na 5ª colocação, um animal de carcaça de muita qualidade, de dorso lombo longilíneo, de boa amplitude de costelas, animal que tem uma ossatura forte e um bom revestimento de musculatura. Na categoria, ele se destacou por essa qualidade dessa carcaça, por esse volume, esse comprimento, todo esse equilíbrio. Um bezerro de umbigo corrigido, bem enquadrado no padrão racial, um bezerro já da goteira evidenciada, da boca grande, um animal de cupim bem desenvolvido. Então isso somou muitos pontos na categoria, em termos de conjunto, apesar de uma categoria com quase a totalidade dos bezerros com problemas de aprumos. E aqui, no caso desse bezerro, dentre os bezerros que nós pudemos ponderar, o qual que estava menos prejudicado de aprumo, esse bezerro, que foi o primeiro prêmio da categoria, nós consideramos que era o bezerro que estava menos prejudicado em termos de aprumos. Apesar da ossatura forte, apesar de todo esse volume de carcaça. Mas agora no campeonato, quando comparamos com os 4 primeiros, podemos observar aqui que é um bezerro que nas quartelas, as mãos, ele cede já as quartelas. Então é um animal jovem, um animal que tem um potencial enorme em termos de carcaça, de ganho em peso, mas que no comparativo aqui no campeonato, com os 4 primeiros, ele ficou prejudicado pela integridade dos seus aprumos anteriores. Vira o 4º colocado de lado, por favor, também. Já o bezerro da 4ª colocação, também como 5º colocado, um bezerro de muita raça, e aqui já de chanfro mais curto, um bezerro de chanfro um pouco mais curto, goteira mais evidenciada, e aqui também, como o bezerro da 5ª colocação, uma carcaça que agrada não só pelo comprimento do seu dorso lombo, mas também pela amplitude, pelo arqueamento de costelas, pelo volume de musculatura. Um bezerro que tem um comprimento de musculatura muito interessante, uma amplitude de garupa e uma ossatura também de boa qualidade. Aqui, quando comparamos o de 4ª colocação em relação aos 3 primeiros colocados, também um bezerro que, quando observamos de frente, ele tende a projetar os seus membros anteriores para dentro da linha de aprumos, os joelhos para dentro da linha de aprumos e as mãos para fora da linha de aprumos. Então, um bezerro que também, assim como o da 5ª colocação, está prejudicado em termos dos seus aprumos anteriores, e isso lhe custou em termos da somatória de pontos e no comparativo com os 3 primeiros colocados. Quando observamos o terceiro, também um bezerro de muita raça, de muita masculinidade, um bezerro que tem como ponto forte o seu equilíbrio, o comprimento de sua carcaça. Não é o bezerro mais pesado, não é o bezerro mais convexo, mas é um bezerro que soma pontos em termos de conjunto pelo seu equilíbrio, pelo seu comprimento de carcaça, um dorso lombo corrigido, equilibrado, de boa amplitude, costelas bem arqueadas, um animal de boa ossatura, umbigo corrigido e uma musculatura bem balanceada e bem distribuída na carcaça. Então, o ponto forte desse animal da 3ª colocação é o equilíbrio em termos de conjunto, já um animal de aprumos já mais corretos, uma melhor integridade dos aprumos, tanto dos anteriores quanto dos posteriores. Então, um bezerro que ganhou muito em termos de equilíbrio, em termos na somatória de pontos e na definição desse campeonato. É um bezerro que ganhou em termos de equilíbrio, em termos de harmonia de conjunto. Agora, quando comparamos o terceiro em relação ao reservado e ao campeão bezerro jovem, aí, apesar dessa carcaça comprida e longilínea e de uma boa musculatura, os seus concorrentes diretos têm uma musculosidade ainda mais forte. Então, mais pontos em termos de conjunto para o reservado e para o campeão bezerro jovem nesse aspecto. E aí, no comparativo entre reservado e campeão bezerro jovem, o reservado tem como ponto forte a sua estrutura e o seu volume de carcaça. Se a gente for analisar aqui só a estrutura óssea e volume de carcaça, é um bezerro que soma muitos pontos. Sem dúvida nenhuma, um bezerro bem estruturado, um bezerro musculado e de uma boa proporção, comprimento de dorso lombo e volume de posterior. Um bezerro que realmente tem uma carcaça bastante precoce e de muito boa musculatura. Um cupim bem desenvolvido, bem postado sob a cernelha, um animal bem enquadrado no padrão racial. Realmente agrada muito em termos dessa força de carcaça e dessa masculinidade que ele apresenta.
Agora, se a gente for analisar todos os aspectos do animal, raça, carcaça, funcionalidade, equilíbrio e harmonia de conjunto, aí sim o bezerro campeão leva vantagem. Ele não tem a mesma força em termos de ossatura, mas é um bezerro que chama atenção em termos de conjunto pelo equilíbrio. É um animal jovem, mas que mostra uma ossatura equilibrada, um arqueamento de costelas que tem muita qualidade, essa passagem paleta-costado. O bezerro reservado tem muito arqueamento e tem boa profundidade de costelas, mas o bezerro campeão tem uma passagem mais harmônica, com uma amplitude de primeiras costelas ainda superior. Uma musculatura bem distribuída, também como reservado apresenta uma boa musculatura, uma boa distribuição, um bom comprimento, boa amplitude de musculatura de posterior, não com o mesmo volume, mas com mais equilíbrio e com mais harmonia em termos de conjunto. Quando analisamos a raça, o bezerro reservado muito bem enquadrado no padrão racial, de marrafa estreita, de chanfro curto, de fronte de boa qualidade, já uma goteira bem evidenciada, boca grande, mas a nobreza e a expressão racial do bezerro campeão é realmente extraordinário. Um bezerro da cabeça muito bem feita, do chanfro curto, da goteira bem evidenciada, da boca grande, um bezerro de muita raça, de muita expressão e de muito equilíbrio. Os dois de boa conformação de umbigo, e aí o bezerro campeão leva ligeira vantagem nesse direcionamento e na conformação de umbigo. Agora, quando observamos ainda os aprumos, aqui uma ossatura forte, aqui uma ossatura um pouco mais leve, mas muito equilibrada em termos de conjunto. Agora, quando observamos a integridade dos aprumos, tanto anteriores e posteriores, nos posteriores os dois se equivalem, mas nos aprumos anteriores o campeão bezerro leva ligeira vantagem em relação ao seu reservado. Dois animais de muita força, de muita raça e de carcaça de muita qualidade. Tenho certeza, dois bezerros jovens aí de um futuro bastante próspero, não só nas pistas de julgamento, mas para a seleção da raça Nelore. Parabéns aos apresentadores e aos proprietários do reservado e do campeão bezerro jovem.